Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E nesse vídeo aqui, mais que especial, a gente vai ver 4 dicas para você economizar tempo na prova de matemática do Enem. Então vem comigo que esse vídeo aqui tá espetacular. Show de bola! Então hoje a gente vai ver 4 dicas para economizar tempo na hora da prova de matemática do Enem. E a quarta dica é a mais top de todas. E você já sabe o que você tem que fazer nesse exato momento. Você tem que curtir esse videozinho aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações, mandar pros coleguinhas. O que mais, editor? O que mais a galera tem que fazer? É isso aí, velho. Faz tudo que dê pra fazer. E é o seguinte, esse vídeo aqui tá mais especial por quê? Porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Felipe, eu tô demorando muito para fazer as questões do Enem de matemática. O que eu faço? Felipe, eu vou fazer a prova, eu consigo fazer os exercícios, mas eu gasto muito tempo. Felipe, poxa, eu fui fazer tal exercício e eu sinto que eu fico preso no exercício, eu não ando, gasto 15 minutos para desenvolver. Enfim, todos esses pontos a gente vai abordar aqui e eu vou dar 4 dicas que você pode colocar na prática para ontem, tá? Tô brincando, você pode colocar na prática a partir do momento que você vê esse videozinho aqui para você melhorar o seu tempo de resolução. E a primeira dica que eu vou dar é o seguinte, a primeira dica, ela é a mais básica, é contas mentais. Eu sei, nesse exato momento você tá querendo sair do vídeo falando assim, ah não, velho. O cara vai falar conta mental, mano, eu não sei fazer 3 mais 4 de cabeça, o cara tá querendo que eu faça conta mental. Não gostei desse vídeo e você vai querer passar pro próximo vídeo. Fica aqui, velho, calma, confia em mim, please, stay here, fica aqui comigo, por favor, velho, confia em mim, me dá uma chance, give me a chance. Seguinte, o que significa essas contas mentais e por que ela ajuda na resolução, a gente ganhar tempo na resolução de matemática do Enem? O que acontece? Tem várias continhas que a gente consegue fazer mentalmente. Felipe, dá alguns exemplos. 12 vezes 11. Você consegue fazer essa conta mentalmente? 45 ao quadrado. Você consegue fazer essa conta mentalmente? 85 ao quadrado. 16 vezes 11. 16 vezes 12. Essas continhas que eu acabei de falar, todas são possíveis de fazer mentalmente. E eu sei que você está pensando agora, velho, mas eu não tenho o seu cérebro, Felipe. Eu não consigo fazer isso. Isso é demais para mim. E eu posso te garantir uma coisa. Você não precisa ter mais neurônios que eu para fazer essas continhas. Tudo isso é treino. E são treinos que são possíveis de ser realizados, independente do nível que você esteja em matemática. Eu vou deixar o linkzinho aqui de um vídeo de matemática básica. Eu dou dicas de multiplicação para a gente resolver todas essas dicas que eu acabei de citar aqui de cabeça. É isso mesmo, de cabeça. Você vai treinar, você vai pegar 2, 3 dias e você vai estar conseguindo já enxergar como fazer isso mentalmente, tá? Então esse é o primeiro ponto que a galera negligencia. Contas mentais. E aí a pessoa pensa assim, não, Felipe, mas pô, velho, sei lá, 16 vezes 11, eu vou escrever 16 vezes 11, vou multiplicar. Em vez de gastar, pô, sei lá, você vai fazer de cabeça, você vai gastar 10 segundos, eu vou gastar 15, 20 segundos. Será que eu vou fazer tanta diferença assim? E o fato é o seguinte, a prova de matemática do Enem são 45 questões. Imagina que você economiza 40 segundos ali, 20 segundos aqui, 1 minuto ali. Imagina isso com 45 questões. A gente está começando a falar de 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos que você economiza só com uma dica. E a gente está no começo do ano, é tranquilo você treinar isso até chegar no final do ano. E eu sei que muitos que estão aqui assistindo pensam assim, ah, velho, tem preguiça de aprender isso. Tem preguiça. Porque no começo, obviamente, se você for fazer essa conta mentalmente, dependendo, você vai gastar 30 segundos, sei lá, 16 vezes 11, você vai gastar 30 segundos. E você vai escrever, você vai gastar 20. Só que se você for treinar, você vai fazer essa conta mental em 5 segundos, enquanto no papel você vai gastar 20 segundos. Estou dando só um exemplo, estou supondo valores. Então é questão de treino, no começo vai ser mais difícil, no começo vai ser mais desgastante, mas vale a pena treinar. Vamos para a segunda dica. A segunda dica é entender os padrões do Enem, que é basicamente o que eu vivo mostrando aqui no canal. Então, por exemplo, quando a gente entende os padrões do Enem, a gente muitas vezes tem várias outras resoluções, várias formas diferentes de resolver o mesmo problema. Então, um padrãozinho do Enem, já anota, pode anotar essa, velho. Toda live que eu dou, sempre quando eu tenho oportunidade eu falo dessa dica. Todas as vezes que as alternativas do Enem de uma questãozinha forem funções, você resolve substituindo o valor, tá? Que 99,99% dos casos você vai resolver a questão muito mais rápido. Então, isso é um padrãozinho dos exercícios de vários que tem. Então, quanto mais a gente vai conhecendo o Enem, mais padrões a gente identifica e o tempo de resolução dessas questões diminui drasticamente, tá? Enquanto tem algumas questões aí que, por exemplo, as alternativas são funções que a gente iria resolver aí
sei lá, em 8 minutos, 9 minutos. Substituindo o valor, a gente resolve 1 minuto e meio, 2 minutos, como eu já mostrei em algumas questões aqui no próprio canal. Então a segunda dica, só recapitulando, você entender os padrõezinhos do Enem. E a terceira dica, ela é muito parecida com a segunda dica, que é você olhar as resoluções de exercícios. Então o que acontece com alguns alunos meus? Então, Felipe, eu tô conseguindo resolver, só que eu tô gastando muito tempo para resolver as questões de, sei lá, função do segundo grau. E aí, muitas vezes a pessoa faz o exercício lá de função do segundo grau, ela olha o gabarito e ela acertou. Então ela fala assim, pô, beleza, gastei 11 minutos aqui para resolver essa questão, eu acertei e tá tudo bem. Só que ela fica pensando, cara, eu gastei 11 minutos, como é que eu posso reduzir isso? E uma das formas de você reduzir o tempo de resolução, né, tirando a primeira e da segunda dica, é você olhar a resolução que o professor faz. Então, por exemplo, na plataforma que a gente tem, né, todos os vídeos têm resolução em vídeo. Então, se você faz um exercíciozinho e você olha a resolução, o que acontece? Muitas vezes você optou pelo caminho mais difícil. A questão, muitas vezes, com 3 passos, você conseguia resolver a questão, só que você usou 7 passos para resolver a questão. Então, a dica é, naquela matéria, naqueles exercícios que você está gastando mais tempo, veja outros tipos de resoluções. Por quê? Porque muitas vezes você está optando pela resolução mais longa. Você está fazendo, por exemplo, de uma maneira analítica, sendo que muitas vezes você pode arredondar os valores, tem outra forma de você resolver. Enfim, quando você começa a assistir as resoluções das questões que você está gastando mais tempo, isso te dá uma luz para você resolver de outras formas. É muito parecido com a segunda dica. E aí, a quarta dica, que na verdade eu não sei se é nenhuma dica, se é uma orientação, se é um aviso, mas o fato é, dependendo, você não está gastando tanto tempo assim que você imagina em um exercício. Por quê? Vamos lá. Tem duas coisas, duas situações, tá? Tem aluno, eu tô falando isso com base em alguns alunos, que chegam pra mim e falam o seguinte, pô, Felipe, eu fui resolver os exercícios de função do segundo grau, por exemplo, e gastei mais tempo. Isso é uma coisa. Tem aluno, que acontece com a maioria das pessoas, né, que, sei lá, vai fazer a prova do Enem e aí gasta muito tempo, vai fazer um simulado e gasta muito tempo. E o ponto é, talvez, quando você está fazendo o simulado e você demora 3 horas e 15, 3 horas e meia, 3 horas para resolver e você acha que você está gastando muito tempo, talvez você não esteja gastando muito tempo. E agora você está bugado, né? Ué, Felipe, mas eu estou gastando 3 horas e 15, 3 horas e meia, como é que eu não estou gastando muito tempo? Se liga só, na estratégia que eu passo, estratégia de prova, vou pedir para o editor colocar esse videozinho aqui em algum lugar da tela. Eu ensino uma estratégiazinha de prova que otimiza muito o seu tempo e o TRI ao seu favor. Então, se você não sabe, pelo amor de Deus, você está perdendo tempo e você tem que ganhar tempo, então veja esse vídeo. Enfim, o que acontece? Vamos colocar a seguinte situação, só para colocar um parentezinho aqui da estratégia de prova. A estratégia de prova, a gente marca algumas questões para fazer depois. Que tipo de questões que a gente marca para fazer depois? 3 tipos de questões. Anota aí. Questões difíceis, questões demoradas e questões que você não sabe fazer. Então vamos supor que você pegou um simulado para você fazer. E aí você vai fazer as 45 questões. Então você está lá fazendo as 45 questões, vamos supor que você já está um pouquinho mais avançado e você marcou somente 3 questões para fazer depois. Você marcou exatamente 3 questões para fazer depois. Então vamos supor que você foi da questão 136, ou seja, da primeira questão de matemática até a última, e você marcou 3 questões somente para fazer depois. E você gastou exatamente para fazer essas 42 questões 2 horas e meia. Beleza? Vamos supor isso. E aí depois você pegou meia hora para você dedicar naquelas 3 questões lá. Você ficou quebrando a cabeça naquelas questões, meu Deus do céu, eu quero fazer essas questões aqui. E você ficou meia hora para tentar, sei lá, talvez nem conseguiu, talvez chutou a questão, ou talvez tenha conseguido. Mas o fato é que você ficou 30 minutos para fazer 3 questões. E aí você acha, depois que acaba o simulado, você fala assim, pô, velho, eu gastei 3 horas para fazer um simulado, meu tempo não tá muito bom. Eu tô dando só um exemplo com 3 horas, mas poderia ter acontecido. Você marcou 5 questões, demorou muito tempo nessas 5 questões, e você gastou 3 horas e 15, por exemplo, 3 horas e meia. Tô dando só um exemplo para você entender. O que acontece? Dependendo, você tá resolvendo as questões de matemática rápido, só que você ficou agarrado a algumas questões. Então você tem que analisar isso. Na própria estratégia de prova que eu passo, tem um debriefing que a gente analisa o simulado para a gente identificar esses gargalos que faltam. Então, muitas vezes você não está demorando muito tempo para resolver a maioria das questões, mas você garra em umas 3, 4 questões. Então, esse é um ponto, é a quarta dica para você observar se você realmente, quando a gente está tratando de simulado no caso, né, se você realmente está gastando muito tempo para resolver todas as questões de maneira geral ou se você está ficando agarrado em poucas questões e essas poucas questões estão fazendo o seu tempo subir drasticamente. Por isso que eu digo que é muito importante você fazer a análise do simulado, tá? Então eu dei 4 dicas aqui, vamos relembrar elas para você colocar em prática. Porque é o seguinte, alguma dessas 4 dicas você pode colocar em prática. Alguma dessas 4 dicas você não está colocando em prática, você pode colocar em prática para reduzir o seu tempo
resolvendo uma questão e o seu tempo no próprio simulado, tá? Na parte do simulado dava para fazer um videozinho aqui mais aprofundado de como ganhar tempo no simulado, mas não é o objetivo desse vídeo. Isso aqui é de uma maneira geral como ganhar tempo na resolução de uma questão de matemática no Enem. Então lembrando, as 4 dicas faça conta mental, treine fazer conta mental. Eu posso garantir para você, você não precisa ser gênio, você não precisa ser super crânio, dá para você conseguir fazer isso com pouco tempo de treinamento. O segundo é você entender os padrõezinhos do Enem, que você acompanhando o canal aqui, você sabe que eu sempre estou mostrando. Tem live segunda-feira, toda segunda-feira, 7 horas da noite, eu não mostro esses padrõezinhos do Enem. Mostro 3 formas de resolver uma questão. A forma, sei lá, da maneira amadora, da maneira intermediária, da maneira avançada. Eu sempre passo essas dicas. A terceira é olhar outras resoluções. Quando você estiver agarrado muito numa matéria, muito alguns exercícios, olhar outras resoluções, tá? E a quarta é você verificar realmente quando se trata de simulado ali, se você realmente está gastando muito tempo em todas as questões ou se são poucas questões que você está ficando ali e está subindo muito o seu tempo de prova. E é o seguinte, tá rolando um live aqui no canal toda segunda-feira, 7 horas da noite. Se você quiser ficar por dentro, receber o link lá e as notificações das lives, na descrição desse videozinho eu vou deixar o link para você entrar, que você vai para um grupozinho de WhatsApp, beleza? Então eu te espero lá e é isso, tamo junto, é nóis!